o impacto do envelhecimento na farmacologia. Estão preparados? Então, venham comigo que essa aula vai ser muito legal. Bom, mas primeiro nós temos que entender basicamente o que é envelhecer, para conseguir traçar um paralelo com o uso de medicamentos. Bom, envelhecer ou senescência, ele traz para o organismo mudanças. E essas mudanças, elas vão se expressar no organismo através de vulnerabilidades. O organismo, ele acaba, quando exposto a estímulos, a traumas, a infecções ou a problemas psicológicos, e nós vemos muito isso na pandemia agora, os transtornos psicológicos aflorando, especialmente na população idosa, ele, quando é exposto a todos esses estressores externos, ele vai ter dificuldade nas suas defesas, não vai conseguir se defender, porque ele tem uma menor capacidade de sobrevivência. É isso que significa o envelhecimento. Os mesmos impactos externos, estressores externos, na juventude, na vida adulta, são recebidos de maneira muito menos impactante do que na fase idosa. São absorvidos, né? O impacto é muito menor do que quando a gente está na nossa fase mais gloriosa, que é na fase do envelhecimento, que é onde o organismo não tem tantas defesas como tinha na idade adulta. Mas, bem, tudo bem, eu entendo isso, eu sei que essa faixa etária, né, ela é mais propensa a desenvolver doenças, mas será que é tão importante estudar o envelhecimento, estudar o impacto da farmacologia no envelhecimento, se tem milhões e milhões de pessoas que não estão nessa fase? Bom, pessoal, ainda nós podemos até ter uma certa dúvida, mas daqui em diante nós temos que nos especializarmos, né, na farmacologia da geriatria e todas as áreas relacionadas com ela. Porque a população idosa está migrando para o envelhecimento. Esse gráfico mostra até 2040 o que irá acontecer com a nossa pirâmide etária. Ela deixará de ser uma pirâmide, como mostra aqui nas cores mais fortes, e não será mais, será como se fosse um balão de festa junina, porque as idades mais avançadas estão aumentando, a natalidade está diminuindo e nós temos a faixa etária passando dos 80 anos, especialmente para as mulheres. Então nós teremos cada vez mais idosos. E aí eu faço a pergunta, será que nós estamos preparados para entender como o medicamento funciona no organismo do idoso? Porque os medicamentos não são testados na população idosa, não são testados num organismo que não é capaz de fazer uma boa absorção, não é testado num organismo que não tem as funções hepáticas em 100%. Então será que o que está na bula realmente vai trazer para nós a informação necessária para entendermos cada paciente na sua individualidade? Será? Outra coisa importante, outro fator importante, os efeitos adversos e descritos na bula, nos livros de farmacologia, eu tenho vários aqui na minha estante, eles vão trazer para nós uma ideia subliminar dos efeitos adversos dos medicamentos. Hoje, se a gente olhar um paciente que utiliza no protocolo normal, né, estipulado daquela droga, alguns dias, alguns meses no máximo, você já encontra efeitos adversos que não estão documentados. Você imagina uma pessoa utilizando por anos. Os estudos de corte, no máximo, tem 10, 20 anos os mais importantes, os mais robustos, que definem dose, protocolos, justificam a inclusão de uma nova droga numa diretriz. Então, hoje, tem pessoas que utilizam há 40 anos um medicamento. Quer dizer que nos últimos 20 anos não tem documentação do que aquele medicamento pode fazer no seu organismo. E está aí os grandes problemas. Vamos numerar então para não esquecer? Primeiro, não se tem conhecimento de como o medicamento vai trafegar no organismo e como o medicamento vai se comportar no organismo envelhecido. Segundo, não se tem estudos de efeitos adversos e estudos que podem dizer para nós quais são esses efeitos quando a pessoa utiliza há mais de 20 anos um mesmo medicamento. Então só esses dois pontos já aguçam o nosso sentido de estudar mais sobre a farmacologia do envelhecimento. Bom, várias notícias já estão liberadas na mídia há vários anos atrás. Não é agora que nós estamos preocupados com o envelhecimento. A população ela vem envelhecendo e é noticiado isso
há décadas. A gente sabe que a faixa etária está aumentando e que a natalidade está diminuindo e já se preocupa com as políticas públicas. Tanto que o financiamento público de atenção à saúde está voltado em vacinação, prevenção primária, em cuidados pós-parto e no pré-natal, pensando nas nossas crianças, e pacientes com doença crônica, diabetes e hipertensão. O cuidado desses pacientes, não tanto para dar o suporte medicamentoso, mas preventivo, através de, por exemplo, exames de hemoglobina glicada e aferição da pressão arterial numa sazonalidade mínima de 6 em 6 meses. Para que o mapa pressórico a cada 6 meses, para que a gente consiga antecipar algum problema que mais tarde possa sim aí causar um problema mais grave e uma demanda maior da unidade pública. Então já se sabe esse problema, basta agora a gente conseguir entender como nós conseguimos nos encaixar nesse caminho, nesse processo de entendimento do paciente idoso. Então o primeiro passo nós vamos dar hoje nessa aula, que é perceber quais são essas mudanças, né? Listar ali, ó, uma abaixo da outra, quais são as mudanças que o organismo do idoso sofre, principalmente. E o segundo passo é identificar quais os medicamentos que são inapropriados para a população idosa e que quando a gente faz uma leitura de um prontuário, a gente já consegue, só olhando aquele prontuário, saber, ó, esse deveria ser trocado ou diminuída a dose, porque pro paciente idoso ele pode causar um dano maior. Muito bem, um dos problemas então que hoje, atualmente, nós estamos mais preocupados é com o combate ao excesso de medicamentos nos idosos. Nós vimos de uma década aonde surgiu muitas novas possibilidades de tratamento e principalmente de diagnóstico. Então antigamente não se tinha muito, não se sacava muito possibilidades para diagnóstico e nem para tratar de determinadas doenças. Hoje nós temos muitos medicamentos e surgem novos medicamentos. Quando nós falamos em diabetes e hipertensão, então está se inovando, né? E novas formas de você descobrir se o paciente tem ou não tem aquela doença, né? E não estou falando só de exames genéticos, por exemplo, genômicos. Vários outros tipos de intervenções estão sendo criadas e foram criadas na última década. E daí que surge o conceito de prevenção quaternária. Né? Quaternária. Mas, professor, eu não sei nem o que é prevenção primária. O que é prevenção quaternária? Bom, a prevenção quaternária é um olhar sobre o medicamento, sobre o tratamento do paciente e a tentativa de retirar algum fármaco que pode vir a causar algum problema no paciente idoso. Mas como que você vai saber disso? Entendendo a condição clínica e principalmente se aqueles medicamentos podem causar algum dano, sim ou não. Só pesquisando, só indo atrás desse conhecimento, para a gente conseguir promover a prevenção quaternária, seja no âmbito hospitalar, ou comercial, ou público. Muito bem, vamos então agora entender um pouco mais sobre essas mudanças que o organismo do idoso sofre. Primeiro, olha só, na epiderme, nós temos um turnover aumentado em 50%. A junção da derme e da epiderme mais delgada, uma queda de 10 a 20% por década dos melanócitos, pessoal, ocasionando uma queda da fotoproteção. E isso significa não só que ele está mais suscetível a danos pela exposição solar, não, também está mais suscetível a doenças de pele por fotossensibilidade causada por medicamentos. Tem medicamentos que aumentam a fotossensibilidade, facilitam a entrada dos raios solares na epiderme e na derme, até na derme, né? E isso aumenta o risco de fotossensibilidade. O idoso é campeão em fotossensibilidade. Diminuição da produção de vitamina D. Então, um desafio para vocês. Pesquisem sobre a vitamina D, busquem mais informações sobre a vitamina D, especialmente na população idosa. Se tiver a possibilidade onde você trabalha de fazer alguns exames de dosagens de vitamina D plasmática, façam na população idosa. A grande maioria deles terão baixos níveis de vitamina D, pode ter certeza que é um dos hormônios mais importantes para a qualidade dos ossos, para a qualidade do sistema imunológico, dentre outros benefícios que a vitamina D pode trazer.
A derme, nós temos uma diminuição da celularidade, 20% da espessura também é diminuída, diminuição da microvasculatura, alternando e dificultando a termorregulação e também umas 50% menos a quantidade de mastócitos, ou seja, defesas da pele também diminuídas. Além disso, por essa diminuição da espessura e da vasculatura da derme e da epiderme, os medicamentos aplicados na região têm uma dificuldade em fazer a sua difusão. Então eles têm uma dificuldade natural em fazer difusão. Nota-se os medicamentos, por exemplo, que são adesivos transdérmicos analgésicos, que naturalmente na bula você olha quais são as regiões para colar o adesivo. Essas regiões, pessoal, elas no idoso precisam ser trocadas, porque lá a derme e a epiderme estão mais delgadas e a gente tem que controlar melhor, verificar melhor uma região onde tenha mais musculatura, mais espessura da derme e da epiderme para conseguir fazer uma boa aplicação do adesivo. Além disso, nós temos alteração, então, além da pele, né, que é o nosso maior órgão, nós temos uma alteração da audição. No envelhecimento ocorre uma diminuição da habilidade de ouvir frequências mais altas. E nós sabemos, pessoal, na questão da adesão farmacológica a um tratamento, nós temos que nos certificar que a pessoa entendeu, que o paciente entendeu o que você falou para ele. E o paciente idoso tem uma grande dificuldade em ouvir vozes femininas, uma alteração natural do envelhecimento na capacidade de percepção vibracional do ouvido. Então, uma voz feminina é mais difícil para ele entender, quanto mais estridente, mais difícil, e conversas telefônicas. Conversas telefônicas também ele tem maior dificuldade. Então, cuidado na hora de passar aquela informação por telefone, na hora de explicar a receita. Uma forma de você certificar com a pessoa que o paciente idoso entendeu é pedir para ele explicar. Pede para ele explicar o que está escrito na receita, pede para ele explicar o que você acabou de dizer para ele, para ver se ele realmente entendeu de quanto em quanto tempo ele utiliza o medicamento, que hora do dia e assim por diante. Informações básicas da prescrição. Alteração no paladar, também, pessoal. Isso mostra que antigamente você pode ouvir falar, né? Ah, eu quero aquele medicamento mais docinho, aquele medicamento mais azedinho, quero aquele comprimidinho que tem um gostinho de azedo. O paciente idoso não consegue mais sentir o gosto salgado. E isso faz com que haja dois problemas: confusão na hora de ingerir o medicamento e também a falta da percepção do sintoma de azedo do medicamento que possa estar estragado. Os xaropes, por exemplo, quando eles vencem, eles vão adquirir um odor e um gosto alterado. O medicamento comprimido, da mesma forma, especialmente os ácidos fracos, eles perdem estabilidade, eles ganham um gosto azedo a mais. E o paciente idoso não percebe e pode ingerir sim uma fórmula vencida. E ainda mais se ele não enxerga as letrinhas da validade. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente vende um produto, pensando numa farmácia comercial, dispensa um medicamento para o paciente idoso, vale a pena você colocar na caixa validade e aumentar o tamanho da validade para ele. Já pensaram nisso? Ele pode levar o medicamento para casa e não perceber que está vencido, porque passa o tempo e ele pode vir a ingerir uma droga perigosa para ele e não terapêutica, porque expirou o prazo da validade. Tá? Muito bem. Alteração no olfato. O olfato, ele pode sim ser alterado no paciente idoso por dois motivos. Olha só. Algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central apresentam o olfato como principal sintoma prévio à perda de memória ou à perda do movimento. Porque o tronco encefálico é que que controla a percepção olfatória. As degenerações de Parkinson, por exemplo, elas começam no tronco e chegam até o mesencéfalo, na substância negra, que é onde o paciente já começa a apresentar perda motora. Mas até lá, o olfato é comprometido. Então, peça para o seu paciente se ele está tendo alguma alteração no olfato. Está conseguindo perceber agora na pandemia, pós-pandemia, vamos esperar que seja, né? Pós-pandemia, nós percebemos um dos sintomas da infecção pelo novo coronavírus, a perda do paladar e do olfato.
E nos idosos, isso aparentemente se posterga por mais tempo, se mantém por mais tempo. E isso tem que ser documentado, tem que ser relatado. E aí, mais atenção ainda na ingesta dos medicamentos. Muito bem, visão. Agora, acabei de falar da validade, que é importante a gente colocar na caixinha a validade do medicamento para o paciente idoso conseguir ver, né? Conseguir visualmente saber que aquela droga, que aquele medicamento está dentro do prazo de validade. Mas não é só isso, pessoal. O declínio da visão faz com que haja uma grande dificuldade na leitura das receitas, na leitura de como utilizar aquele medicamento. E é por isso que você deve, obrigatoriamente, pedir para o paciente falar para você se ele entendeu como utiliza. Usar uma caneta com uma cor destacada e uma letra maior para escrever na caixa ou fazer uma nova receita, transcrição da receita para uma outra receita carimbada e assinada pelo farmacêutico para que ele consiga realmente interpretar aquela prescrição de maneira correta. Eu não recomendo você dividir os comprimidos para ele em caixas diferentes porque pode haver confusão. Deixe na caixa original do medicamento, dentro da embalagem primária do medicamento e identifique aquela caixa com adesivos, com canetas mais fortes do que a leitura da grifagem da caixa e com letras grandes, para ele conseguir entender como utiliza cada um dos medicamentos, sempre com a validade expressa em tamanho maior na caixa. Por que isso, pessoal? Porque ocorre uma diminuição da acomodação do cristalino do olho do idoso naturalmente, diminui a acuidade visual dos contrastes das cores e uma queda na capacidade de leitura natural do envelhecimento. Muito bem, alteração da composição orgânica do organismo, a questão da quantidade de gordura em comparação à quantidade de musculatura lisa, de músculo liso, massa magra. Bom, vamos lembrar das características básicas físico-químicas de um medicamento. De acordo com o coeficiente de partição de uma droga, eu posso dizer que ela é mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel. Se ela é mais lipossolúvel, ela tem maior dissolução, maior solubilidade em óleo. Se ela é mais hidrossolúvel, de acordo com as características químicas da molécula do medicamento, ela é mais solúvel em água. Isso vai alterar completamente dois parâmetros cinéticos do medicamento, do fármaco. A capacidade de difusão através da membrana, o que muda completamente a sua absorção, e também o depósito do medicamento no organismo. Substâncias mais lipossolúveis penetram muito mais no sistema nervoso central e se armazenam muito mais no nosso corpo. E aí que chega a mudança do envelhecimento, onde a composição do organismo, o medicamento foi desenhado para um corpo de 70 quilos na média, com uma composição paralela, com uma composição proporcional de massa magra e gordura. Agora, o paciente obeso tem menos impacto dessa alteração da composição orgânica gordurosa do corpo do que o paciente idoso. Porque o paciente idoso tem uma diminuição da massa magra proporcional à massa gordurosa. Então a balança, ela diminui para a massa de músculo e aumenta para a massa do adipócito. Então, o idoso, apesar de aparentemente estar magrinho, ele tem uma composição de gordura muito maior do que ele tinha quando ele estava mais jovem, quando ele era mais jovem. Então, os medicamentos vão acabar se depositando proporcionalmente mais no paciente idoso. Isso é um risco para alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Olha, os benzodiazepínicos têm esse grande problema e outros, por exemplo, antihipertensivos, que podem causar queda no paciente e ele pode vir a ter uma fratura porque aquele medicamento teve um pico plasmático mais estendido por causa da gordura corpórea no paciente. Além disso, a água diminui. A composição de água do corpo diminui também. E isso faz com que haja um encolhimento dos órgãos e os processos cinéticos acontecem com maior dificuldade e maior intensidade, porque o volume do ambiente onde as reações acontecem é reduzido. Então, olha todas essas mudanças que o organismo do idoso enfrenta. Além disso, ocorrem alterações no sistema cardiovascular. Olha só, o débito cardíaco no jovem
pelo aumento da frequência cardíaca, gera estímulo adrenérgico. É gerado, né? Gera um estímulo adrenérgico. No idoso, o simpático, que é esse estímulo adrenérgico, ele diminui. O coração fica menos responsivo, produzindo um declínio na função receptora. E além disso, o idoso depende muito mais da pré-carga cardíaca para o funcionamento cardiovascular. O tônus autonômico, então, diminui no idoso, que é o sistema nervoso autônomo, e ocorre variabilidade maior na frequência cardíaca. O que significa isso? Ele perde o reflexo do sistema nervoso simpático. Então, a hipotensão postural ela é muito mais frequente nos idosos. Os medicamentos que podem causar hipotensão postural causam muito mais esse sintoma no paciente idoso. Tudo porque ele não consegue dar aquela volta circulatória quando ele levanta, porque o sistema simpático não está funcionando corretamente. Por depender mais da pré-carga cardíaca, qualquer alteração na resistência periférica afeta diretamente o batimento do coração e por isso que ocorrem flutuações ventriculares. Então, medicamentos que têm como efeito adverso mudar ou alterar o intervalo QT, né, ou QRS no eletrocardiograma vão ter mais efeitos maléficos, né, na população idosa, porque ele tem maior dificuldade em manter a frequência cardíaca controlada. Além disso, o sistema respiratório também muda no paciente idoso. Ocorre alteração nas paredes da musculatura do nosso pulmão, diminui a complacência da parede torácica, ou seja, a capacidade de mobilidade, diminui a força da musculatura respiratória, perde-se a elasticidade pulmonar, aumenta a complacência alveolar, o colapso das vias aéreas se torna mais comum, né? E aí, pessoal, a troca gasosa tem maior dificuldade. Aonde que isso impacta mais no paciente idoso? Se ele, porventura, tenha algum problema respiratório patológico associado. Por exemplo, asma, por exemplo, DPOC, enfisema pulmonar e infecciosos como uma pneumonia. Além disso, durante o sono, nós temos um controle muito robusto da nossa frequência respiratória. E o paciente idoso apresenta maior dificuldade. Então, medicamentos que podem interferir no controle noturno da frequência respiratória precisam ser usados com muito cuidado no paciente idoso também. O sistema renal, então. Meu pai do céu. Sistema renal é outra história mais complicada ainda, pessoal. No período dos 25, não sei quantos anos vocês têm aí do outro lado da telinha, mas dos 25 aos 85 anos, aproximadamente 40% dos néfrons ficam escleróticos e o restante, para dar suporte ao organismo, não deixar parar a filtração renal, ficam hipertróficos. Então muda completamente o nosso rim. Hipertrofia e a esclerose, né, em outros. E esse processo provoca uma diminuição na filtração renal, uma dificuldade em eliminar as substâncias tóxicas do metabolismo celular do nosso organismo. Agora você imagina se eu utilizo demais outros medicamentos, outros xenobióticos. Isso prejudica mais ainda a filtração renal e pode sobrecarregar mais o néfron ainda. Então, quando a gente olha aqueles aqueles protocolos onde diz, esse medicamento aqui é nefrotóxico, esse aqui é hepatotóxico. Cuidado! No paciente idoso, eles são muito mais nefrotóxicos e muito mais hepatotóxicos do que no paciente adulto, porque lá você tem um rim que naturalmente está com dificuldade. Fora, claro, o controle da bexiga. O paciente idoso, se ele tem ou se ele não tem, por exemplo, hiperplasia prostática, que já é que já previamente já faz uma dificuldade urinária, um enchimento, uma dificuldade no enchimento da bexiga, ele tem um problema no parasimpático, no sistema nervoso parasimpático natural do envelhecimento, que dificulta o relaxamento e o enchimento da bexiga. E nas mulheres também, a queda dos hormônios na menopausa, né, durante a menopausa e pós-menopausa, fazem com que as mulheres também, as idosas, tenham maior dificuldade de controle esfincteriano e da bexiga. E olha só, de 10 a 15% dos idosos de comunidade têm incontinência urinária. E 50% das enfermarias estão cheias, né? 50% dos idosos que estão em nursing homes, ou seja, em asilos, têm incontinência urinária também.
Esse problema aparentemente parece, não, mas uma infecção urinária trata. Pessoal, uma infecção urinária pode aumentar, por exemplo, a estadia de um paciente no hospital em 10, 20, 30 dias. Então é um prejuízo muito grande para um paciente idoso ter infecções recorrentes, porque os antibióticos utilizados para o tratamento dessas infecções urinárias, que são derivadas do problema de incontinência urinária, pode gerar resistência bacteriana para uma possível infecção pulmonar depois, para uma possível infecção localizada depois. Então, deve-se evitar a utilização, mas, como é algo inerente ao envelhecimento, precisa ser monitorado e controlado o máximo possível. Muito bem, no trato gastrointestinal, agora estamos falando especialmente de absorção de medicamentos, de como o medicamento é absorvido, medicamento via oral, que é a maioria das fórmulas hoje disponíveis, é absorvido para o nosso organismo. A mucosa na boca ela fica mais seca, muitos idosos têm dificuldade na salivação, a língua fica lisa, ocorre varizes na cavidade bucal, ou seja, a absorção do medicamento sublingual vai ter mais dificuldade. O uso de dentes postiços e próteses fazem com que hajam feridas, machucados na boca que podem alterar a composição ácida da saliva e também dificultar a absorção, alterar a absorção de medicamentos sublingual. No esôfago, a motilidade ela é anormal, ocorre uma secura maior no esôfago, então comprimidos grandes, comprimidos que tenham ácidos, têm maior erosividade no nosso esôfago, no esôfago do idoso, e pode ter uma dificuldade natural na deglutição. E aí nós temos que passar a informação correta quanto à quebra e o fracionamento do comprimido. Tem que ser dito para o paciente idoso. Se você nota que ele viu que aquele comprimido é muito grande, ele vai quebrar, ele vai partir no meio e vai alterar completamente a farmacocinética. Então tem que ser alertado que ele pode ser molhado a cápsula na água, comprimido ele pode ser molhado e ingerido, molhado, para que passe mais fácil no esôfago, mas que não seja partido, não seja cortado, porque pode perder a capacidade de absorção. Apenas os medicamentos sulcados, eles podem dar mais confiança na quebra exata do meio daquele comprimido ou na quarta parte daquele comprimido. Os outros não podem ser quebrados. E ainda mais aqueles que são liberação prolongada, efeito de liberação entérica, revestidos, de maneira nenhuma podem ser partidos. No estômago, nós temos uma redução do ácido clorídrico e uma redução da motilidade. Isso é ruim para todo mundo, porque a redução do ácido clorídrico dificulta a absorção dos fármacos ácidos, que absorvem boa parte no estômago. E além disso, essa redução da motilidade, ela faz com que passe menos do bolo alimentar para o intestino. E isso faz com que também entre menos do medicamento no intestino. Esse efeito faz com que os medicamentos que deveriam ser absorvidos na maior região de absorção, que é a primeira porção do intestino, deixem ou diminua a absorção, dificulte mais ainda a absorção. Então a motilidade e o pH do estômago impactam diretamente na absorção de todos os medicamentos pelo trato gastrointestinal. Além disso, lá no intestino delgado ocorre uma diminuição natural da absorção de cálcio por causa da perda da sensibilidade à vitamina D, reduz a absorção geral dos nutrientes, menor altura das vilosidades intestinais, o que é o local, o aparelho de absorção. No intestino grosso, ocorre 40% durante os 50 anos, tem diverticulite, e no pâncreas uma redução do tamanho, fibrose e uma redução da produção das lipases, tripsina, que são expressas no suco pancreático e que fazem a digestão. Então o sistema digestório, o principal ponto dele no efeito sobre o medicamento, sem dúvida nenhuma, é a absorção. A absorção do medicamento fica muito prejudicada no trato gastrointestinal. E depois que o medicamento é absorvido, ele passa pelo fígado. E lá no fígado, ele vai sofrer ou não o metabolismo de primeira passagem, como a gente conhece. Porém, o fígado tem diversas dificuldades também na idade idosa, na faixa etária do idoso. Por quê? Porque ocorre uma diminuição do número e do peso dos hepatócitos, então função diminuída, síntese proteica, ela aparentemente permanece preservada, mas ocorre uma diminuição do fluxo hepático. O fluxo da circulação porta diminui e isso faz com que menos possibilidade de metabolismo, todas as substâncias
Tem. Então o fígado começa a ter dificuldade no metabolismo. Olha que maravilhoso esse tecido, pessoal. Apesar da diminuição do peso dos hepatócitos e da diminuição do fluxo, a síntese proteica e a capacidade metabólica continua. O fígado ele é muito importante porque ele faz a detoxificação do organismo. E quando nós falamos no sistema nervoso central, nós sabemos que diversas doenças eclodem na faixa etária do idoso, desde degenerativas até cognitivas, porque na faixa função intelectual ela tem o pico entre os 20 e 30 anos. Depois ela começa a gradativamente diminuir, ter um declínio importante lá acima de 80 anos e vai comprometer todo o organismo e a relação daquele paciente com o ambiente onde ele está. Ossos também sofrem alteração, a composição óssea diminui, a fortificação óssea diminui, os músculos, como nós falamos, né? A partir dos 60 anos ela tem uma queda acentuadíssima na composição muscular do nosso organismo e as articulações começam a ter mais rigidez, fazendo com que o paciente busque auxílio, tanto na reposição de colágeno, como na utilização de anti-inflamatórios articulares, como também na melhora da capacidade energética do organismo, buscando melhor locomoção. Tudo isso faz com que o paciente se aproxime do profissional da saúde, mas também se exponha a maior risco de utilizar mais medicamentos para dor, como relaxantes musculares, como anti-inflamatórios não esteroidais, que podem prejudicar o organismo. Muito bem, agora eu tenho um desafio para vocês que ficaram na nossa aula por mais ou menos meia hora, que é o nosso objetivo. Eu mostrei para vocês aqui quais são as mudanças do organismo do idoso. Agora, eu vou falar para vocês aonde que vocês vão encontrar os medicamentos que são inapropriados. E quando vocês lerem esse artigo que fala dos medicamentos potencialmente perigosos para a população idosa, vocês vão perceber que a justificativa de por que eles são perigosos está diretamente ligada a isso aqui que eu acabei de falar para vocês, as mudanças que eu acabei de falar para vocês. Então, deixa eu mostrar agora que artigo é esse, que material é esse. Pensando em tudo isso, foi criado os critérios de Beers-Fig. Beers, em 1991 e 1997, estipulou critérios baseados em trabalhos publicados sobre medicamentos e farmacologia no envelhecimento. E o FIC equalizou isso em 2003 e se criou então a lista de Beers-Fig, que são medicamentos inapropriados à população idosa. Joga no Google que você acha essa lista atualizada. E isso faz com que haja uma comoção na escolha dos medicamentos para serem incluídos em farmacopeias, por exemplo, específicas para o idoso em cada um dos países. Mas não é só essa lista não. Nós encontramos a lista Priscos, que considera todas essas mudanças no paciente idoso, e a lista Stop Start, lá do Reino Unido e da Irlanda, que também considera todas as alterações do paciente idoso frente ao uso do medicamento. Recentemente, a Sociedade Americana de Geriatria atualizou a lista de Beers-Fig, trazendo grau de evidência para cada uma das medicações, trazendo a força de recomendação para cada um dos critérios, e inclusive fazendo uma relação muito interessante de droga-doença também. Essa relação de droga-doença faz com que você veja que nem sempre é só a droga-droga, interação medicamentosa ou reação adversa que importa. Pode ser também a presença de uma doença base e o impacto no uso do medicamento. Então, considero essa lista muito boa, é essencial para você entender mais sobre os medicamentos que são contraindicados no paciente idoso. Muito bem, eu fico por aqui então, trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês, que eu sou apaixonado, que é a farmacoterapia na idade idosa, né, na faixa etária dos idosos no envelhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu expus as principais mudanças do organismo e dei para vocês aqui uma dica de onde pesquisar os medicamentos. Mas se você quer saber mais sobre esses fármacos e qualquer outro medicamento, qualquer outro mecanismo de ação ou aprender a amar a farmacologia, então acesse o nosso perfil Farmacologia Fácil no Instagram e manda um direct. Professor, me salva, eu quero você como meu professor particular de farmacologia. Bom, manda lá que eu te ajudo, te direciono para a melhor e maior plataforma de ensino de farmacologia que você vai achar na internet. O Farmacologia Aplicada 2.0.